Bom, hoje o nosso assunto é Carl Rogers. Carl Rogers nasceu em 1902, morreu em 1987. Para Rogers, o que o Rogers traz de novo para nós, educadores, para os psicólogos e para os educadores? Para Rogers, cada ser humano é único. Então ele não pode ser considerado dentro de uma teoria, de uma concepção teórica, mas sim na sua personalidade única de cada um. E é por isso que a teoria de Rogers é conhecida como teoria da personalidade, apesar dela ser utilizada na educação. Então nós utilizamos os conhecimentos que Rogers nos traz a respeito de constituição de personalidade, da formação da personalidade, do saber que vai se constituindo esse ser psicológico para o nosso entendimento dele, do funcionamento dele educacional. Rogers era fenomenologista. Ele entendia, como na época, né, muitos outros fenomenologistas, que cada ser humano tem um jeito apropriado de entender o mundo, tem um jeito próprio de entender o mundo. Um dos livros mais famosos de Carl Rogers é um livro chamado Tornar-se Pessoa. Nesse livro ele faz uma descrição, né, de como é que as pessoas se tornam pessoas, e no primeiro capítulo ele faz uma descrição muito bem apurada, e no fim do capítulo ele diz assim: este sou eu. É bem interessante. Rogers pertencia a uma família que era extremamente religiosa, de protestantes, né, unida, muito fechada, com muitas normas intransigentes. Então ele foi criado, desenvolvido nesse clima. Ele foi o quarto filho de 6 filhos, tinha pais amorosos, apesar dessa descrição que ele faz ao longo da vida, ele tinha pais muito amorosos e preocupados com o bem-estar da família. Quando Rogers tinha mais ou menos 12 anos, o pai dele comprou uma fazenda e mudou-se com toda a família para a fazenda, porque entendia que era um bem-estar para a família morar na fazenda. E nessa fazenda ele criou assim um arcabouço científico a respeito de agricultura, comprou vários livros, todos os filhos estudaram para serem. Ele queria que os filhos se dessem bem, né? Ele amava muitos filhos, né? Em várias falas do Carl Rogers aparece isso, e ele queria então que os filhos fossem filhos do bem, fossem filhos de sucesso. Então, desde a infância ele tornou-se um estudioso da agricultura. Estudou na Universidade de Wisconsin, não sei se assim fala, estudou agricultura. Depois de 2 anos ele desistiu porque viu que não era muito aquilo que ele queria. Mas ele enveredava pelo lado da religiosidade. E numa época ele viajou para a China com alguns amigos para um congresso, para uma Federação Mundial de Estudantes Cristãos, e lá ele começou a ver a vida de um outro jeito, né? Primeiro que ele se apaixonou por uma moça que ele conhecia desde a infância, porque ele passou a ver essa moça de uma outra forma nesse encontro, né? E ele conta em alguns relatos autobiográficos que essa experiência de visita à China foi uma experiência assim que mudou extraordinariamente a vida dele. Ele começou a ver a vida de uma maneira diferente. Isso foi em 1922, 4 anos após a Primeira Grande Guerra Mundial. E aí por que isso mudou radicalmente a vida? Porque ele encontrou com pessoas do mundo inteiro, conversou com pessoas do mundo inteiro, né? Ele era uma pessoa assim de uma boa cultura, e ele começou a perceber os problemas que existiam entre as pessoas. Ele começou a perceber que era preciso olhar mais para dentro das pessoas, olhar mais para as pessoas no que elas realmente eram, ao invés de só olhar aquilo que elas pareciam ser. Esse foi um grande contraponto que ele encontrou para pensar numa teoria ou pensar em alguma coisa que fosse na contramão do behaviorismo, que olhava muito mais para aquilo que
pela forma como pelo comportamento como as pessoas pelo comportamento que as pessoas se manifestavam do que por outra coisa. E nessa época então ele desistiu do sacerdócio. Ele dizia que não podia trabalhar num campo determinado por uma doutrina religiosa que era específica, sendo que as crenças dele a respeito do mundo, das ideias das pessoas já tinham mudado. Então ele interessou-se por outros cursos, em especial pela psicologia e pela psiquiatria. E aí começou a trabalhar com filosofia, começou a trabalhar com educação, trabalhou com um grande teórico que vocês provavelmente já conhecem aí, que deve ter estudado em filosofia ou história de educação, enfim, alguns outros componentes, que é o Kilpatrick, é uma escola novista. Começou também já dentro da área da psicologia a desenvolver trabalhos clínicos, estudou no Teacher College e conseguiu uma bolsa de estudos para trabalhar com criança. Foi a primeira perspectiva assim, dele de trabalho, que ele achou que valeria a pena para ele entender o desenvolvimento da pessoa e tal. E trabalhou primeiramente na perspectiva freudiana, que estava muito em voga, mas que depois de formado ele mudou um pouco esse seu olhar aí para a teoria freudiana e foi desenvolvendo então outros pensares, outras concepções, outras ideias a respeito dessa formação psicológica do ser humano. Aí Rogers é considerado, segundo Fonseca, um dos mais influentes psicólogos e terapeutas da história americana, de todos os tempos. Ele se opôs então à abordagem behaviorista, que era uma abordagem dominante na época, predominante na época, e também começou a se opor à abordagem freudiana, porque ele entendia que o ser humano não podia ser visto só no seu interior, só no seu inconsciente, mas e também não podia ser visto só no seu comportamento, mas sim numa visão mais integrada, mais ecológica, mais na relação com o meio, na relação com o organismo, com a sociedade, com os sistemas. E aí ele criou uma teoria que foca na questão da afetividade, da psicomotricidade e da cognição, que a gente vai falar em mais um pouquinho. Rogers valorizava a pessoa por si e as atitudes de compreensão. Então, um dos conceitos mais importantes da teoria rogeriana é a empatia, então, que é aquela capacidade de colocar-se no lugar do outro, mas não sempre colocar-se no lugar do outro, é colocar-se genuinamente, né, no lugar do outro. É uma aceitação do outro como ele é uma confiança no outro, no que ele pode oferecer. A teoria que o Rogers foi construindo para construir esse conceito de empatia foi uma teoria baseada numa filosofia existencialista, né? Então, a existência da pessoa, para ele, a existência da pessoa, como ela é de fato, com seus defeitos, suas qualidades, as suas características mais singulares, mais pessoais, é que define quem a pessoa é. E isso tem que ser valorizado para o Rogers. Ele desenvolveu uma teoria para se trabalhar com o paciente, chamada teoria centrada no cliente. Ele nem chamava o paciente de paciente por causa disso. Depois ele, inclusive, mudou esse conceito para a teoria centrada na pessoa, que considerando aquela pessoa como pessoa e não como um paciente, alguém que fica pacientemente esperando algo vir de fora, mas alguém que é uma pessoa, independente de que condição, de que estágio ela está do tratamento psicológico. Aplicou essa teoria no campo da educação, propondo para a pedagogia, na época, uma pedagogia centrada no aluno, uma pedagogia que fosse experiencial, ou seja, permitindo que o aluno experienciasse mesmo as suas vivências. E isso foi aplicado em várias escolas do mundo inteiro nos anos 80. O que não foi muito bem entendido por muitas escolas,
ou por muitas, foi fracasso em vários lugares, mas foi sucesso em vários lugares. Muitas escolas no mundo inteiro seguem o modelo rogeriano, porque é um modelo humanístico, ele considera aquele ser humano como um ser único, como nós temos vários outros humanistas aí na história da pedagogia, mas ele, vamos dizer assim, foi quase que o precursor, ou um dos precursores a falar nessa pedagogia humanística. O essencial da pedagogia humanística e da pedagogia rogeriana é considerar o que o aluno traz de melhor. Eles falam que quando a gente considera os alunos o que eles trazem de melhor, eles passam a ser mais assíduos, mais interessados, mais motivados, mais participativos, tudo que a gente quer, né? Para que esse aluno aprenda, se desenvolva, interaja, participa. Eles passam a ser quando a gente tira deles aquilo que ele tem de melhor. Aquilo vira uma energia propulsora. Se nós, professores, proporcionarmos um clima humano, de fato um clima humano, quer sob o ponto de vista das relações humanas, quer ser do ponto de vista afetivo, do ambiente de confiança, do ambiente que facilita a aprendizagem. Para ele, assim, o aluno é que sabe a direção das coisas. Claro, em nenhum momento vocês vão encontrar Roger dizendo que o professor não é importante. O professor, para ele, é muito importante. Como facilitador e como mediador, ao professor cabe o quê? Orientar para que esse aluno realize as suas potencialidades num processo que seja de crescimento e, em especial, de autopercepção, de autoconhecimento, de autorrealização, para chegar na autonomia. Esses são os conceitos chaves da teoria rogeriana. Então, para ele, assim, a criança, ou o aprendiz, ou o adolescente, tem que aceitar a própria experiência, aceitar a experiência, aceitar a si mesmo, permitir aceitar-se, para ele, faz com que essa pessoa aceite os outros também como elas são. Aceitar-se também acaba desenvolvendo na pessoa uma consideração positiva que é incondicional, ela não fica condicionada ao outro aceitar-se, ao outro compreendê-la, ao outro modificá-la. Um dos preceitos chaves da teoria rogeriana é ser o que se é, independente do que se é. E aqui nós não estamos falando para a gente largar a pessoa numa condição ruim, mas sim orientá-la, estar junto, dar apoio para ela evoluir dentro da sua potencialidade. Para ele, ser por si mesmo já é um crescer. É um crescer que a pessoa desenvolve, é um ser que a pessoa vai tendo. Ele deu o nome disso, inclusive, de good life, que na língua inglesa é considerado boa vida. Então, uma boa vida independente de condição que você tem um cargo simples e ganha pouco, mas você vive bem, você está feliz, você está satisfeito com você, por que você tem que ter o que todo mundo tem? Para ele não. Se você é uma pessoa feliz morando numa casa simples, que não tem chuveiro, ou sei lá o que, né? Que você tem que ferver a água, tomar banho gelado, não sei. Ou que você não tem WhatsApp e que você tem que ter mais trabalho para chegar as informações para você. Não importa. Tem umas frases da autobiografia do Rogers que são muito interessantes, porque elas são da autobiografia, então diz quem Rogers é, mas ao mesmo tempo diz o que é a sua teoria, porque por causa dessa questão da autenticidade que ele coloca na teoria psicológica, ele se coloca muito na teoria. Então não é um teórico falando de um lado e uma teoria sendo construída do outro. A teoria é ele. Eu vou ler algumas frases aqui que eu acho assim muito marcantes. Tem muitas, tem milhares, mas eu separei só, assim, uma meia dúzia de 5, né? Uma meia dúzia, que eu acho, assim, as mais marcantes. Nas minhas relações com as pessoas, eu descobri que não ajuda a longo prazo a agir como se eu não fosse quem eu sou.
Quer dizer, isso é muito interessante, né? Quantas vezes na vida a gente disse pra pessoa, não, eu tô bem, e eu não tô. Então eu não tô sendo quem eu sou. Ou, né? Não, você parece que está bem, quando você quer dizer o contrário. Você não está sendo quem você é. Ou você não gosta daquela pessoa por algum motivo, mas você se vê na condição, na situação de dizer que gosta. Ou você se vê na situação ou na condição de achar conveniente dizer que gosta porque é politicamente correto, porque é socialmente correto, porque é socialmente aceitável. Descobri que sou mais eficaz quando me posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, e quando posso ser eu mesmo. Eu acho isso fantástico, né? Poucos de nós temos o privilégio de fazer isto, de ouvir a mim mesmo e me aceitar como eu sou. Isso é a perfeita definição de autenticidade que ele traz da teoria. Não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Quer dizer, se eu não aceito o que eu sou, eu não consigo mudar. Então, se eu disser assim, olha, eu sou isso, aí eu posso olhar para isso e dizer assim, eu quero mudar. Se eu não aceito, se eu não olho para isso, eu não vou mudar. A vida no que tem de melhor é um processo que flui, que se altera e onde não está fixado. Então ele está dizendo assim, a vida ela não está parada. Eu não sou hoje desse jeito, eu estou desse jeito. Daqui a pouco eu posso estar diferente. Amanhã eu posso estar diferente. Quanto mais aberto estou às realidades em mim e nos outros, menos me vejo procurando, a todo custo, remediar as coisas. Quer dizer, quanto mais eu aceito que esse é um jeito de eu ser, independente de eu gostar ou não, de eu achar defeituoso ou não, de eu achar problema ou não, menos eu vou ficar tentando me remediar, a não ser que eu queira, que seja um desejo meu, que isso me incomode. A única coisa que se aprende realmente faz diferença no comportamento da pessoa que aprende é a descoberta de si mesmo. Que isso, inclusive, é muito profundo, né? Descobrir quem eu sou e buscar o que eu quero ser para fazer a mudança ou não é a chave de ouro, né? Para a felicidade, quem chega nesse nível, né? O Rogers vê a educação como fundamental na vida da pessoa. Então, isso parece um contraponto, porque a fala dele, todo o tempo, nos remete, eu vejo muitos alunos colocando assim, a fala dele nos remete muito a dar a impressão de que, deixa as coisas então como está, fulano é assim e tá tudo certo, ele é assim e não vai mudar. Não, então, ele fala que a educação, que todo educador eficiente tem seu próprio estilo de facilitar a aprendizagem. E esse estilo tem que estar congruente com o estilo do aluno. Então eu tenho que aceitar o estilo do aluno, o aluno tem que me aceitar, a congruência é uma via de mão dupla, não é só eu aceitá-lo e ele me aceitar. Eu tenho que fazer essa parceria, dando o quê? Liberdade ao grupo, liberdade aos alunos, a um nível que seja confortável, né, para eles e para mim, e ao mesmo tempo que seja um processo de facilitação. Essa liberdade ela tende a ser limitada dependendo de como o grupo reage. Então eu preciso conhecer bem o grupo precisa me conhecer bem. Para isso, para que haja esse conhecimento, é preciso que haja empatia do facilitador, a empatia do professor. O professor, para ele, precisa passar confiança na capacidade que o grupo tem de se desenvolver, no potencial humano que aquele grupo pode trazer, tanto individualmente quanto grupal. E nessa liberdade é preciso deixar os alunos trazer os sentimentos, as deficiências, as mazelas, as coisas boas, as expressões positivas, as negativas, o que muitas vezes é difícil para nós professores, né? Não é fácil, não. É difícil porque nós temos o nosso jeito de ser também e, portanto, é preciso muito preparo.
Ele fala bastante sobre autoconhecimento do professor, autoconhecimento do aluno, autopercepção do professor, autopercepção. Como eu estou indo? Como eles estão indo? Como vocês estão indo? Essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta hoje no fim da aula. Como vocês estão indo? Como vocês se autopercebem nesse processo? Como vocês se autoavaliariam nesse processo? Então ele fala que esse critério de autoavaliação, ele é fundamental. Então ele vai refletir em notas, mas não é a nota em si que deveria ser o principal, porque o principal vem antes, é a autopreparação que vem de cada aluno, que é pessoal, cada um estuda de um jeito, esses critérios são estabelecidos pessoalmente, cada aluno estabelece isso de forma única, porque cada aluno tem sua condição. Cada aluno... um dia desse eu conversando com uma aluna sobre uma questão minha, né, que ela veio perguntar tal, e de repente, do nada, ela solta que tá ela, o marido, os 2 filhos, por causa dessa história do isolamento social, ela, o marido, os 2 filhos, 4 desempregados. É uma situação única. Naquela sala de aula, eu não sei quantos mais estão vivendo isso, ou se é só ela. Se na casa de outro tem 80% das pessoas desempregadas, ou 50%, ou ninguém, mas ela é ela. Mesmo que em outra casa esteja todo mundo desempregado, pode ser que a condição financeira lá seja completamente diferente da dela. Ele relata que para que haja facilitação por parte dos professores, para que haja esse processo de facilitação entre professor e aluno, tem que haver alguns critérios. Um dos critérios, assim, quando eu faço um trabalho, que esse trabalho me satisfaz, o que dele eu obtive, ele me satisfaz, isso por si só já é producente. Então o aluno precisa estar envolvido, precisa estar participando, precisa ser motivado, precisa ser chamado para participar. Se o aluno progride ou não intelectualmente e pessoalmente, isso vai fazer toda a diferença. Completamente a diferença, porque isso depende de como vai bater nesse aluno dentro dele, né? Nas suas características de personalidade, nas suas características pessoais. Pode ser que isso tenha um reflexo ou outro. Quanto de mim, aqui a gente está falando da questão educacional, quanto de mim, eu perguntei agora há pouco, né? Quanto de mim eu estou me empenhando nesse curso? Quanto de mim eu estou me empenhando esse semestre? Houve uma série de mudanças, uma série de reclamações, né? Porque veio o isolamento e a gente não tem internet, a gente não tem equipamento, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. Tá, mas quanto de mim eu estou empenhando? Quanto eu estou, de forma empática, me colocando no lugar do outro, ouvindo o outro nessa relação, tentando entender o que o outro está passando? Será que eu estou animada para dar continuidade a esse curso na maneira como ele deveria estar, no nível que ele deveria estar, na formação que eu quero ter, no profissional que eu quero me formar, nas condições que eu tenho para ter, nas condições que eu tenho, elas são propícias? Como é que eu posso melhorar essas condições? Esses critérios, eles podem ser de ordem interna ou externa, né? Esses critérios que facilitam e essas condições que facilitam, tanto para o aprendiz, para o aluno, né, para o discente quanto para o docente, elas podem ser tanto de origem internas, né, externas, quer dizer, essa do emprego, quanto de origem interna. Eu estou desmotivada, eu não sei se é o curso que eu quero, eu não tenho facilidade, eu queria mesmo era ter feito enfermagem, mas o preço era muito alto, então eu acabei caindo no curso X. Então, assim, como é que eu estou? Será que eu tenho essa consciência? Aí ele traz aí outras questões, né? Quanto que eu estou me dedicando academicamente, né? Nas leituras, nos trabalhos, no esforço para passar cada fase, nas participações, né? Nas reuniões que são convocadas, estou sempre presente nas aulas,
eu chego no horário, eu fico até mais tarde, eu estou ficando o tempo todo, né, para aproveitar esse tempo, ao invés de reclamar, eu estou ficando o tempo todo e participando e tendo envolvimento mesmo intenso e extenso com tudo que está acontecendo. A relação de esforço feita é uma relação de esforço que pode melhorar, ou estou exigindo demais de mim? Comparado com outros colegas, porque eu sou um ser social, será que eu estou acompanhando, estou me esforçando para acompanhar? Se não estou, por quê? É falta de interesse? É falta de alguma coisa externa que não está me motivando, me provocando? Enfim, o que é exatamente que não me mobiliza ou que me paralisa? O Rogers destaca, muitos textos do Rogers fala a respeito da liberdade de aprender. É o teórico conhecido. Por conta disso, ele foi muito mal interpretado, muito mal, assim, aplicado. Se vocês falarem Carl Rogers para alguns educadores, eles falam assim, é aquele que fala do humanismo. Então, vem até uma fala meio piegas, né, desqualificando a teoria rogeriana. Mas ele é um teórico que vai no mais profundo do que o ser humano pode trazer. Ele é um teórico, a gente costuma dizer na psicologia, ele é um teórico visceral, né? Não só na área de educação, mas na área também na área da psicologia. É um teórico visceral de entender que a gente tem que ir no mais profundo do paciente, naquilo que o paciente permitir, né? Tem uma citação do Martin Buber que eu gosto muito. Ele diz assim: o bom professor deve ser uma pessoa realmente existente. E aí a gente cai naquele conceito de ser e existir, né? Realmente presente para os seus alunos, e é pelo contato que se educa. Contato é a palavra fundamental na educação. Agora, de que contato que nós estamos falando? É aquela pessoa que manda o WhatsApp? Não. É aquela pessoa que você manda uma palavra, ela diz obrigada por se importar. Então ela reconhece que você está se importando com ela. Ele chama isso de autenticidade, de apreço, de aceitação, de confiança, de compreensão empática. É um relacionamento pessoa a pessoa. Independente de você ser meu aluno, para além de você ser meu aluno, você é uma pessoa e eu te considero uma pessoa. Você não é só um número que deposita uma mensalidade, que depois vai para a tesouraria e esse valor é dividido e é parte do meu salário. Para ele não é só isso. Ele coloca que o professor ele deve ter muitas reflexões a respeito de como é que as coisas funcionam mesmo numa sala de aula, né? De como é que as coisas podem, vamos dizer assim, serem modificadas no ambiente escolar, de como é que o professor pode melhorar como é que o professor pode melhorar a condição relacional e a compreensão empática entre ele e o aluno. Por que ele coloca muito essa questão do professor? Porque ele diz que o professor ele tem que ter esse conhecimento de que a compreensão empática tem que ser desenvolvida, de que essa relação empática tem que ser desenvolvida. E o aluno muitas vezes vem sem esse conhecimento. Então o professor tem que saber de que modo uma pessoa aprende. Ele tem que ir a fundo nesse aluno, assim, de que modo esse aluno aprende. Como facilitar a importância das aprendizagens. Né? Como facilitar essas aprendizagens. Quais são os pressupostos teóricos que envolvem essa aprendizagem? Como é que eu vou fazer para dar conta de trazer todos os pressupostos de modo que o aluno tome posse disso, mas não uma posse simplesmente transferida, mas uma posse que fique do jeito dele, que ele possa usar sem depender de ninguém, sem depender de alguém dizer está certo. Ele vai e faz e acredita que está certo. O Rogers coloca alguns princípios da aprendizagem. Ser humano tem uma potencialidade natural para aprender. Isso a gente discutiu já, inclusive, em outras teorias.
Todos nós sabemos que o ser humano é um ser cognoscente, é um ser que aprende, é um ser curioso por natureza. Então, todo ser humano é um ser de aprendizagem por natureza. Ele tem essa capacidade cognitiva, ele tem essa capacidade intelectual, ele tem essa capacidade de aprendizagem que é nata. A aprendizagem significante, que o Rogers denominou significante, ela ocorre quando a matéria, que a gente viu lá no Brunner também, essa matéria de ensino, ela é percebida pelo aluno como relevante para os seus objetivos. Então, o professor tem que ser convincente para mostrar para aquele aluno que aquilo é importante para ele, que aquilo é necessário para a vida dele. A aprendizagem que envolve mudança da organização do eu, quer dizer, mudança da estrutura mental, daquilo que a criança ou a pessoa, né? A gente está falando criança, mas isso serve para nós adultos também. Aquilo que a pessoa percebe dela mesma, geralmente é ameaçadora, né? A gente tende a ficar assim, mas é isso mesmo? Será? A gente tende a suscitar assim, um pouco de resistência, até ela se incorporar de fato na nossa percepção, na nossa aprendizagem, na nossa estrutura mental, intelectual, e a gente compreender que sim, ela é ou que ela não é, né? Depende da situação, e que, portanto, ela deve ser incorporada ou não deve ser incorporada. O Rogers fala como princípio que as aprendizagens que ameaçam eu, mais facilmente elas são percebidas e assimiladas quando as ameaças externas reduzem. Então, quando tem uma pressão externa que é reduzida ao mínimo, as ameaças internas também diminuem. O que significa isso? O que é uma pressão externa no processo de ensino-aprendizagem? É a nota. Quando a gente fica ameaçando o aluno, se você não aprender, você vai tirar uma nota ruim, se você não aprender, você vai ficar por último, se você não aprender, se você não fizer rápido e bem feito, você vai ficar aqui no intervalo. Então aquilo vai sendo ameaçador para o eu interior dessa criança. E isso vai deixando ela mais apavorada. Quanto menos ameaçador for isso, mais isso diminui a percepção dela de ameaça. Então, para ele é fundamental que o professor não faça ameaça a esse eu interior do aluno, de modo que a criança possa perceber essa experiência como uma aprendizagem que, mesmo estando difícil, mesmo ele tendo criado uma ameaça, puxa, eu não sei, isso é muito difícil. Tem um texto que geralmente eu trabalho num determinado semestre, tem sempre um texto que os alunos acham mais difíceis. Então, aquele é o texto horroroso, aquele é o texto de horror, aquele é o texto ameaçador. Mas ele não pode ser tão ameaçador que ele paralise completamente o aluno. Mas ele pode ser ameaçador o suficientemente bom para o aluno continuar, para ele descobrindo as suas potencialidades. Porque também, se ele não for nada ameaçador, ele também não tem como descobrir essas potencialidades.